Hare Krishna, devotos, devotas, bom dia a vocês. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari 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 Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Capítulo 37. A morte dos demônios Keshi e Vyoma. Então, como de costume, vamos ler o resumo desse capítulo e também todos os versos, para a gente ter uma visão geral desse capítulo. Este capítulo descreve a morte do demônio cavalo, Keshi, a glorificação dos futuros passatempos do Senhor Krishna, feita por Narada, e como Krishna matou Vyomasura. Então, Krishna matou antes Aristasura. Qual é a relação de... Tem um passatempo muito importante ligado a Aristasura. Qual é o passatempo? Radha-kunda, muito bem. Por ordem de Kamsa, o demônio Keshi assumiu a forma de um cavalo gigantesco e foi para Vraja. Ao se aproximar, seu relinchar estrondoso aterrorizou todos os habitantes, que começaram a procurar por Krishna. Quando viu o demônio, Krishna adiantou-se
e desafiou-o a se aproximar. Este arremeteu contra Krishna e tentou atingi-lo com suas patas dianteiras, mas o Senhor agarrou-as, girou o demônio várias vezes e então atirou-o à distância de 100 arcos. Este permaneceu algum tempo inconsciente. Ao voltar a si, o demônio furioso e com a boca escancarada atacou Krishna outra vez. O Senhor então enfiou o seu braço esquerdo na boca do demônio cavalo, e quando este tentou morder o braço, este parecia uma vara de ferro em brasa. O braço de Krishna expandiu-se cada vez mais, até acabar sufocando o demônio, que em agonia extrema abandonou a vida. O Senhor Krishna em seguida retirou o braço. Ele permaneceu sereno, sem mostrar orgulho por ter matado o demônio, enquanto os semideuses lançavam do céu chuvas de flores e glorificavam o Senhor com orações. Logo depois disso, Narada Muni, o grande sábio entre os semideuses, aproximou-se de Krishna e orou para ele de várias maneiras, glorificando os futuros passatempos do Senhor. Narada então prestou reverências e partiu. Certo dia, enquanto apacentavam as vacas, Krishna e Balarama e os vaqueirinhos absorveram-se em brincar de esconde-esconde. Alguns meninos faziam o papel de ovelhas, alguns o de ladrões e outros os de pastores. Os pastores deviam procurar as ovelhas que os ladrões haviam roubado. Vai ser interessante você fazer com as crianças na escola. Aproveitando-se desse jogo, um demônio chamado Vyoma, enviado por Kamsa, disfarçou-se de vaqueirinho e juntou-se a um bando de ladrões. Ele raptou um grupo de vaqueirinhos de cada vez. Ele raptou um grupo de vaqueirinhos de cada vez e atirou-os numa gruta da montanha, mantendo-os lá mediante o bloqueio da entrada com uma grande pedra. Pouco a pouco, o Vyomasura raptou todos os vaqueirinhos, menos uns 4 ou 5. Quando viu o que o demônio estava fazendo, Krishna correu atrás dele, agarrou-o e matou-o, como se mataria um animal para o sacrifício. Então vamos ler agora os versos. Shukadeva Goswami disse: o demônio Keshi, enviado por Kamsa, apareceu em Vraja como um enorme cavalo. Correndo com a velocidade da mente, ele rasgava a terra com seus cascos. Os pelos de sua crina espalhavam pelo céu as nuvens e os aeroplanos dos semideuses. E ele, com seu estrondoso relinchar, aterrorizava a todos os presentes. Ao ver como o demônio estava assustando a aldeia de Gokula com seu terrível relincho e abalando as nuvens com sua cauda, a Suprema Personalidade de Deus adiantou-se para defrontá-lo. Kesha estava à procura de Krishna para lutar, e por isso, quando o Senhor ficou diante dele e desafiou-o a se aproximar, o cavalo respondeu com um rugido de leão. Ao ver que o Senhor se encontrava diante dele, Kesha correu em sua direção num acesso de cólera, com a boca escancarada,
como que para engolir o céu. Precipitando-se com furiosa velocidade, o invencível e intratável demônio cavalo, com as duas patas dianteiras, tentou golpear o Senhor de olhos de lótus. Levanta assim, né? Mas o transcendental Senhor esquivou-se do golpe de Keshi e em seguida, com os braços, agarrou iradamente o demônio pelas patas, girou no ar e com desprezo arrojou-o à distância de 100 arcos, assim como Garuda arremessaria uma serpente. O Senhor Cristo então ficou ali de pé. Ao recuperar a consciência, Keshi levantou-se com ira, escancarou a boca e, correndo, voltou a atacar o Senhor Krishna. Mas o Senhor apenas sorriu e enfiou o braço esquerdo na boca do cavalo, com a mesma facilidade com que se faz uma cobra entrar num buraco no chão. Os dentes de Keshi caíram assim que tocaram o braço do Senhor Supremo, o qual para o demônio parecia tão quente quanto ferro fundido. Dentro do corpo de Keshi, o braço da Suprema Personalidade de Deus, então, expandiu-se enormemente, tal qual um estômago doente que incha devido à negligência. Quando o braço do Senhor Krishna se expandiu e bloqueou por completo a respiração de Keshi, suas patas se debateram em convulsões, seu corpo cobriu-se de suor e seus olhos reviraram. O demônio então soltou fezes e caiu no chão morto. O Senhor Krishna, de braços poderosos, retirou o braço de dentro do corpo de Keshi, que agora parecia uma comprida fruta karkatika. Sem a menor exibição de orgulho por ter matado seu inimigo com tanta facilidade, o Senhor aceitou a adoração que os semideuses que lhe ofereceram sobre a forma de flores que choviam do céu. Meu querido rei, em seguida o grande sábio entre os semideuses, Narada Muni, aproximou-se do Senhor Krishna num lugar solitário. Este elevadíssimo devoto disse ao Senhor, que executa sem esforço seus passatempos, as seguintes palavras: Ó Krishna, Krishna, Senhor ilimitado, fonte de todo o poder místico, Senhor do universo, ó Vasudeva, abrigo de todos os seres e melhor dos guiados, ó Mestre, sois a alma suprema de todos os seres criados, sentado despercebidamente na gruta do coração, como fogo latente na lenha. Sois a testemunha dentro de todos, a personalidade suprema e a deidade controladora máxima. Sois o refúgio de todas as almas, e sendo o controlador supremo, satisfazeis vossos desejos apenas através de vossa vontade. Por vossa potência criadora pessoal, manifestastes no início os modos primordiais da natureza material, e por intermédio deles criais, mantendes e então destruís este universo. Vós, aquele mesmo Criador, agora descendestes à terra para aniquilar os demônios Daityas, Pramatras e Rakshasas, que estão se fazendo passar por reis, e também para proteger
os devotos. O demônio cavalo era tão aterrador que seu relinchar levou os assustados semideuses a abandonar seu reino celestial. Mas para nossa boa fortuna, desfrutastes o passatempo de matá-lo. Dentro de 2 dias apenas, ó Senhor onipotente, ver-vos-ei matar com vossas próprias mãos Chanura, Mustika e lutadores, bem como o elefante Kuvalayapida e o rei Kamsa. Ele já sabia de tudo, né? Depois ver-vos-ei matar Kalayavana, Mura, Naraka e o demônio Búzio, e também ver-vos-ei roubar a flor Parijata e derrotar Indra. Então ver-vos-ei casar com muitas filhas de reis heróicos, após pagar por elas com vossa bravura. Então, ó Senhor do Universo, em Dwaraka livrareis o rei Nriga de uma maldição e tomareis para vós a joia Syamantaka, junto com outra esposa. Trareis de volta da morada de vosso servo Jamaraj o filho morto de um Brahmana, e depois matareis Pondraka, incendiareis a cidade de Kashi e aniquilareis Dantavakra e o rei de Tede durante um grande sacrifício de Rajasuya. Verei todos esses passatempos heróicos, bem como muitos outros que executareis durante vossa permanência em Dwaraka. Esses passatempos são glorificados nesta terra nas canções de poetas transcendentalistas. Em seguida verei aparecer-lhes como tempo personificado, servindo como quadrigário de Arjuna e destruindo exércitos inteiros de soldados para livrar a terra de seu fardo. Aproximemo-nos de vós, a suprema personalidade de Deus, em busca de abrigo. Sois pleno de consciência espiritual perfeitamente pura e estáis sempre situado em vossa identidade original. Visto que vossa vontade nunca é contrariada, já lograstes todas as coisas desejáveis possíveis e, mediante o poder de vossa energia espiritual, permaneceis eternamente à parte do fluxo das qualidades da ilusão. Prostro-me diante de vós, ó Controlador Supremo, que só dependeis de vós mesmo. Por meio de vossa potência providenciastes os ilimitados arranjos específicos deste universo. Agora aparecestes como o mais eminente herói entre os Yados, os Vrishnis, os Sattvatas, e escolhestes participar numa guerra humana. Shukadeva Goswami disse: tendo assim dirigido essas palavras ao Senhor Krishna, o líder da dinastia Yadu, Narada prostrou-se e ofereceu-lhe reverências. Então, aquele grande sábio e eminentíssimo devoto despediu-se do Senhor e foi-se embora, sentindo enorme júbilo por tê-lo visto diretamente. Após matar em combate o demônio Keshi, a suprema personalidade de Deus continuou a apacentar as vacas e outros animais na companhia de seus alegres amigos vaqueirinhos. Desse modo, ele trazia felicidade a todos os residentes de Vrindavana. Certo dia, enquanto apacentavam os animais nas encostas da montanha, os vaqueirinhos brincavam de roubar e esconder, fazendo os papéis de ladrões e pastores rivais.
Naquela brincadeira, ó rei, alguns agiam como ladrões, outros como pastores e outros como ovelhas. Felizes, eles brincavam sem temer perigo algum. Um poderoso mágico chamado Vioma, filho do demônio Maia, apareceu então em cena, disfarçado de vaqueirinho. Fingindo entrar na brincadeira como ladrão, ele passou a roubar Ele passou a roubar a maioria dos vaqueirinhos que agiam como ovelhas. Aos poucos, o grande demônio raptou mais e mais vaqueirinhos e atirou-os na gruta de uma montanha, a qual bloqueou com um enorme bloco de pedra. Por fim, restaram só 4 ou 5 meninos brincando de ovelha. O Senhor Krishna, que dá refúgio a todos os devotos santos, compreendeu muito bem o que Vyomasura estava fazendo. Assim como um leão agarra um lobo, Krishna capturou à força o demônio enquanto este levava embora mais vaqueirinhos. O demônio reassumiu sua forma original, tão grande e poderosa quanto uma montanha enorme. Mas, por mais que tentasse libertar-se, não conseguia, tendo perdido sua força em decorrência de estar preso nos fortes braços do Senhor. O Senhor Achyuta prendeu Vyomasura entre seus braços e atirou-o ao chão. Então, enquanto os semideuses no céu assistiam, Krishna matou-o da mesma forma como se mata um animal num sacrifício. Krishna então destroçou o bloco de pedra que cerrava a entrada da gruta e levou os vaqueirinhos aprisionados para um lugar seguro. Depois, enquanto os semideuses e vaqueirinhos cantavam suas glórias, regressou à sua aldeia pastoril de Gokula. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 37º capítulo do Srimad Bhagavata, intitulado A Morte dos Demônios Keishi e Vyoma. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Então é isso. Vamos agora nos dedicar a servir a Krishna. Nosso dia, não? Então, muito obrigado a todos. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.